Hoje a gente vai falar a partir do verso 9, mas eu queria ler de novo a partir do verso 1. Diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta o sepulcro aberto, com a língua trata-o enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Até aqui. Então, o apóstolo Paulo está se dirigindo agora a um grupo de judeus, que eu já expliquei na última semana, por que ele se dirige especificamente para esse grupo. Então, porque eles eram as pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam o que Deus queria que eles fizessem e eles simplesmente não faziam. Só que ao mesmo tempo que eles não faziam, eles ainda se achavam no direito de condenar as outras pessoas, pensando que pelo fato deles conhecerem a palavra de Deus, vamos dizer assim, intelectualmente, ou por eles fazerem parte da comunidade dos salvos, eles eram necessariamente salvos. E eles não precisavam ter uma vida de piedade, eles não precisavam viver de acordo com as palavras de Deus. E a gente viu que isso pode acontecer conosco, isso hoje dentro da igreja. Nós temos acesso à palavra de Deus e nós vivemos no meio da comunidade dos salvos, desfrutando bênçãos por estarmos dentro da igreja. Mas, ao mesmo tempo, nós levamos uma vida de qualquer maneira e nós estamos prontos para condenar as demais pessoas, enquanto nós mesmos estamos vivendo uma vida condenável aos olhos de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está argumentando para os judeus que dentro da ótica divina não existe diferença quanto à culpa. Os que estão fora da igreja e aqueles que nascem dentro das bênçãos da igreja, eles igualmente são condenáveis. Mas o apóstolo Paulo, então, ele fala que existia algumas bênçãos que Israel desfrutava e que os gentios não desfrutavam, mas que essas bênçãos não eram mérito deles. Essas bênçãos eram graça de Deus. E a mesma coisa nós que estamos dentro da igreja,
e os nossos filhos que vão nascer e nascem dentro da igreja, eles nascem no meio dessa dádiva de Deus, mas eles em si mesmos, eles são condenáveis, porque eles são pecadores. E o que acontece é que às vezes nós nos esquecemos de quem realmente nós somos. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele vai descrever a real situação humana. E ele vai mostrar, então, que todos os seres humanos, diante de Deus, eles são condenados. Ele vai mostrar que, diante de Deus, a condenação e a culpa do pecado, ela não faz acepção de pessoas. Tanto o judeu que desfrutava de bênçãos, quanto o pagão que nunca ouviu falar do Evangelho, eles são igualmente condenáveis. A diferença do judeu, e hoje trazendo para o nosso conceito, a diferença daqueles que estão dentro da igreja, é que eles desfrutam de bênçãos, no sentido em que a palavra de Deus é pregada constantemente, chamando eles ao arrependimento e mostrando a vida que eles devem viver. Mas se essas pessoas insistirem no seu caminho de perversidade, insistindo em desobedecer a palavra de Deus, insistindo em não crer no Evangelho e não se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, essas bênçãos se convertem em maior condenação. Porque a medida do que é dado é cobrado. Então nós que ouvimos as palavras do Evangelho e somos informados a respeito da vontade de Deus, quando nós deliberadamente desprezamos o Evangelho, e às vezes nós não desprezamos com a nossa boca, mas nós desprezamos o Evangelho com o nosso coração, então a nossa culpa é maior. Porque às vezes a gente não despreza o Evangelho com a nossa boca. Se a gente é questionado, se a gente é confrontado, nós dizemos que nós somos crentes. Se nós somos confrontados com a nossa boca, nós dizemos que nós amamos a Deus e nós servimos ao Senhor Jesus. Mas o nosso coração, muitas vezes, ele está longe. O nosso coração, muitas vezes, ele não ama de fato a Deus. Ele não se submete à voz de Jesus como nosso Senhor. Então, a verdadeira religião, ela inicia no nosso coração. E fazendo um parênteses, obviamente, que a gente estava conversando na reunião ontem? Sexta-feira. A memória não é muito boa. Essa verdadeira religião do coração, ela tem que se manifestar nos nossos membros, né? Ninguém pode chegar para mim e dizer assim, não, eu não faço, mas tu pode ter certeza que eu creio. Eu não dou nenhuma manifestação de transformação de vida. Eu não dou nenhuma prova visível e concreta de que a minha vida foi transformada, mas tu tem que crer que eu amo Jesus. Então, nós não conhecemos o interior das pessoas. Nós não podemos discernir o coração das pessoas, mas nós podemos discernir e conhecer uma árvore pelos seus frutos. Então, essa verdadeira religião que ela inicia no coração, aonde Deus converte o nosso coração, aonde Deus nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, ela de dentro ela começa a irradiar para fora essa nova vida nas nossas obras, nas nossas vontades, nas nossas decisões. A nossa mente ela é transformada, os nossos sentimentos eles são transformados e nós temos então aí sim uma nova vida guiada pelo Espírito de Deus. Então, o apóstolo faz mais uma dessas perguntas, cuja resposta é óbvia. No verso 9 ele fala, então, nós somos mais excelentes do que os gentios? Essa é a pergunta que ele faz aqui. Então, ele já mostrou que havia uma diferença entre judeus e gentios. E essa diferença é que aos judeus, Deus tinha dado a conhecer a sua vontade.
E aos judeus Deus deu o culto, Deus deu os profetas e assim por diante. Mas a resposta que ele vai dar aqui é que essencialmente, na essência do homem, não há diferença. Então, por exemplo, aqueles que estão dentro da igreja, pela graça de Deus, eles são diferentes dos demais. Porque Deus opera nessas vidas. Salvação e redenção. Deus derrama seu Espírito nessas vidas e Deus inicia um processo de santificação cujo mérito não é nosso. Então, aos olhos da graça de Deus, há diferença entre o crente e o descrente. Só que ele está mostrando aqui que, essencialmente, a parte da graça de Deus, todos nós somos iguais. E isso é um alerta para nós, porque às vezes a gente tende a confiar na nossa própria força. Não, a partir de agora eu vou mudar. Não, a partir de agora eu vou me esforçar mais e eu vou conseguir mudar. Se nós não recorrermos à graça de Deus, se nós não recorrermos à oração e à súplica para que Deus opere, isso não vai acontecer. Porque essa descrição que nós vamos ler agora de novo, ela também descreve quem nós somos. A nossa real natureza é isso que o apóstolo Paulo vai descrever logo adiante. Então ele fala: de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então não tem diferença entre aquele povo que Deus tinha separado e os outros povos que Deus não tinha separado. A única diferença que existia era a forma com que Deus operava, mas em essência, aquelas pessoas que Deus chama, elas não são mais dignas. As pessoas que Deus salva, elas não são melhores que as demais. Então o fato de nós sermos salvos não é porque eu era melhor do que aquele outro lá que Deus não tocou. Não era porque eu era mais santo, não era porque eu era mais esforçado, não é porque eu levava as coisas da minha vida mais a sério. Essa não é a causa da eleição, e essa não é a causa da salvação. Então, o fato de Deus ter me salvado é graça e misericórdia dele sobre a minha vida, mas no momento em que Deus me elegeu, e no momento em que Deus me salvou e me resgatou pela sua graça e sua misericórdia, a minha diferença para o resto dos demais habitantes dessa terra era zero. Não havia diferença. E aqui Paulo então diz que todos igualmente estão debaixo do pecado. E agora então ele vai recorrer a provas para isso. Percebam então aqui que as provas do apóstolo são as Escrituras. A partir do verso 10, então ele vai mostrar para esses judeus que já conheciam a palavra de Deus, que essa doutrina que ele estava falando, ela não era uma novidade. E a prova é que os profetas, a prova é que a lei já testificava disso. E aqui nós aprendemos então que a prova fundamental para nós hoje, que vivemos após os profetas, vivemos após os apóstolos, se a igreja sustenta uma doutrina é porque está escrito. Nós não sustentamos nenhuma doutrina que não esteja escrito. Então o apóstolo apela para a autoridade das Escrituras, da revelação que Deus já tinha dado anteriormente. E ele diz então, como está escrito. E essa passagem, ela está no Salmo 14, eu peço que vocês abram lá.
passagem que ele vai se basear no Salmo 14. Mas o que ele fala no verso 10, não há um justo nenhum sequer, é uma conclusão que ele já adianta. Então percebam o que ele vai fazer aqui. Ele vai dizer assim, em resumo, o que ele está dizendo é assim, no verso 10 a gente poderia parafrasear esse verso dizendo assim, ó, o resumo do ensino das Escrituras é, não há nenhum justo. Então, no verso 10 ele diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, o resumo do que Deus nos mostra na sua palavra é que não existe nenhum homem justo. E a partir do verso 11, ele vai dar provas dessa conclusão, dessa interpretação que ele faz das Escrituras. No Salmo 14, do verso 1 ao 13, diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então percebam aqui que a conclusão que ele tira desse salmo e de outras passagens que ele vai citar é que Deus mostra na sua palavra que não há nenhum justo. O que é nenhum justo? A justiça é aquilo que é determinado quando nós passamos por um julgamento. Então, é como se Deus tivesse olhado para todos os homens e analisado e julgado todos os homens, e Deus diz: nenhum se escapa. Todos são pecadores e todos merecem a condenação. E isso inclui nós. Então, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar, em primeiro lugar, é que nós devemos nos enxergar da forma com que Deus nos enxerga. Nós, em nós mesmos, somos assim. Por que isso é importante? Isso é importante porque, a partir do momento em que nós nos enxergamos como nós realmente somos, isso nos faz nos apegar cada vez mais a Deus. Sabe por quê? Porque o que acontece, e às vezes nós confundimos as coisas, é que Deus descreve na sua palavra uma série de bênçãos que Ele derrama sobre nós. E Ele nos descreve à luz dessas bênçãos que Ele derrama sobre nós. Então Deus nos descreve como santos, Deus nos descreve como bem-aventurados, Deus nos descreve então com vários títulos que são cheios de graça. E o que tem de acontecer conosco ao decorrer da nossa vida, ou com alguns de nós, é que nós paramos de encarar essas coisas como se fossem derivadas da graça de Deus sobre nós, e nós começamos a enxergar essas bênçãos que Deus derrama sobre nós como se fossem vertendo de nós mesmos, como se essas coisas elas fluíssem de nós mesmos e nós nos tornamos autoconfiantes. E nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de buscar a graça de Deus, nós passamos a confiar em nós mesmos. Mas o que a gente tem que aprender é que tudo que Deus descreve de nós na forma positiva, Ele descreve porque tem a sua graça operando nisso. Então, se Deus diz que nós somos justos, não é porque nós somos justos, é porque Ele nos faz justos. Se Deus nos descreve como santos na sua palavra, não é porque nós em nós mesmos somos santos, mas porque Deus opera mediante o seu Espírito a santidade em nós. A gente tem que sempre lembrar, se nós em nós mesmos, nós somos assim como Paulo está nos descrevendo aqui. Não somos justos, não há ninguém que faça o bem.
Não há ninguém que em si mesmo queira buscar Deus. Não há ninguém que em si mesmo tenha conhecimento e entendimento de Deus. Tudo que Deus tem nos dado e aonde nós já temos chegado é pela sua graça e a sua misericórdia. Então, a conclusão dele é que não há nenhum justo, nenhum sequer. E ele vai citar e concluir, e fazer conclusões a respeito das passagens da Escritura. Então, tem o Salmo 14, que eu acabei de ler, e ele fala no verso 10, então: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Percebam que isso é uma conclusão que ele tira do Salmo 14, embora o Salmo 14 não fale isso com as suas palavras. Porque no Salmo ele diz assim: para ver, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E o que o apóstolo nos mostra? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então o Senhor olhou a Deus dos altos céus para ver se existia alguém assim, e a conclusão é que não há. Nenhum de nós em nós mesmos temos entendimento a respeito de Deus, porque se nós tivéssemos real entendimento de quem Deus é, nós buscaríamos Ele. Nós, dentro da igreja, mediante a ação do Espírito Santo, agora nós temos entendimento a respeito de Deus. Mas quem dá esse entendimento para nós é o próprio Deus, e é por isso que nós agora, tendo conhecimento de Deus, nós amamos e nós buscamos esse Deus. Mas a prova de que os homens, no seu próprio pecado, eles não têm entendimento de Deus, é porque sem essa operação de Deus, eles não o buscam. Ninguém busca a Deus, a não ser que Deus opere nessa vida. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E isso também está no Salmo 14, verso 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram mundos, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, o que está em pauta aqui, no verso 12, é que a gravidade do pecado foi tanta que todos nós nos perdemos de forma tal que nós nos tornamos para as coisas de Deus inúteis. Nós nos tornamos para o adjetivo que nos descreve, para nós nos voltarmos a Deus, a nossa capacidade de entender a Deus, a nossa capacidade de nos voltarmos a eles, o que nos descreve para fazer isso é inutilidade. Nós nos perdemos, nós não conseguimos fazer isso. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Eu volto a repetir isso. Verso 13 e 14, ele vai descrever agora a nossa impiedade à luz dos nossos membros. Eu quero que vocês abram comigo no Salmo 5. O verso 13 e 14 de Romanos 13, ele diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com uma língua tratam enganosamente. Peçonha de áspicos está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. No Salmo 5:9, ele diz: porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. No Salmo 140, de verso 1 a 3, ele diz: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento,
que pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. E no Salmo 10, 7 diz: a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Ele descreve nos membros dos homens ímpios se revela a sua impiedade. Ele vai dizer da língua, ele vai dizer da boca, dos pés. Então, nos nossos membros se revela a nossa impiedade. Assim como nos crentes, através dos seus membros, através da sua obra, se revela a justiça e santidade que habitam no seu interior pela graça de Deus, nos homens ímpios, através dos seus membros, se revela também a sua impiedade. Então ele disse que a boca, ela demonstra a corrupção interior e demonstra o pecado interior dos homens. E ele fala isso de duas formas: ou tragando as pessoas, devorando essas pessoas com a sua boca, no sentido das suas palavras grosseiras, eles devoram uns aos outros, e ele descreve isso como se as nossas gargantas fossem um sepulcro, onde nós estamos devorando os demais nesse sepulcro. A sua garganta é um sepulcro aberto. E depois ele fala também espalhando com a nossa língua a maldade. Então, seja devorando ou seja espalhando a maldade, nós fazemos isso com a nossa boca, com a nossa língua. E se a gente parar para pensar, se a gente ceder às nossas tentações, se a gente ceder esses resquícios da nossa natureza antiga que ainda estão em nós, a nossa boca e a nossa língua, elas causam um mal extremo. Nós, pela graça de Deus, nós somos ainda aqui resfriados desse mal. Mas quando as pessoas elas não têm temor de Deus, esse mal é imenso. Tiago vai descrever que a língua ela tem poder para causar um incêndio no mundo inteiro. Então, os pecados que a gente comete com a nossa língua, os pecados que a gente comete com a nossa boca, eles são horríveis. Nós causamos discórdia, nós causamos intrigas, nós ofendemos, nós causamos divisões. Nós podemos, com esse essa pequena parte do nosso corpo, causar um mal, às vezes impensável. E isso tudo é fruto de um coração perverso, isso tudo é fruto de uma vida perversa. Então nós ainda, aqui dentro da igreja, que tememos a Deus, que cremos em Jesus, nós não podemos descuidar, porque a nossa real natureza, sem os efeitos da graça de Deus, é uma garganta que é um sepulcro aberto e uma língua cheia de veneno. Ele passa para os pés, verso 15 até o verso 17, ele diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Então ele vai descrever aqui pessoas horrendas, que assassinam, que matam, pessoas que são cheios de ira, cheias de maldade, cheias daquilo que nós vemos nos 10 mandamentos quando nós quebramos eles. E tudo isso acontece por causa do verso 18. O verso 18 é a chave que mostra o porquê a maldade humana, a parte da graça de Deus, ela é irrefreável. Verso 18 ele diz: eles não têm temor de Deus diante de seus olhos.
A Escritura vai dizer que o princípio de toda a sabedoria é o quê? O temor a Deus. Por que nós buscamos a justiça? Por que nós buscamos o caminho de santidade? Por que nós fugimos dos nossos pecados, dos nossos vícios e nos apegamos à graça de Deus? Porque nós tememos Ele. Isso é um freio para a nossa maldade. O temor de Deus, ele nos gera esses sentimentos de desgosto, de repulsa pelo pecado e nos estimula a buscar mais o Senhor. Mas quando nós removemos esse temor de Deus diante dos nossos olhos, então a maldade humana, ela vai ladeira abaixo. E a primeira coisa que nós devemos restituir, então, quando nós estamos vivendo um caminho tortuoso, a primeira coisa que nós devemos restituir quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, onde nós estamos vivendo uma vida onde nós não temos penitência pelos nossos pecados, onde nós não nos arrependemos, onde nós não sentimos a maldade que nós estamos cometendo, a primeira coisa que deve ser restituída é o temor a Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, quando não há temor de Deus diante de seus olhos, nós defraudamos o nosso próximo, nós matamos, nós fazemos intrigas, nós fazemos fofoca, nós destruímos a reputação do nosso irmão, nós fazemos toda a série de perversidade porque o temor de Deus não está diante de nós. E vocês podem ter certeza que todas as vezes que nós pecamos, até os pecados, vamos dizer assim, aqueles não tão escandalosos, é porque naquele exato momento em que nós pecamos, nós ficamos cegos em relação ao temor de Deus. Porque se o temor de Deus ele fosse uma constante nas nossas mentes, nós não pecaríamos. E a conclusão do apóstolo Paulo, então, está no verso 19 e no verso 20. Então, ele mostrando todas as provas da Escritura, ele também tira, eu esqueci de citar para vocês, os versos 15 a 17, eles estão fundamentados em Isaías, capítulo 59, versos 7 e 8, onde o profeta diz: os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Isso está em Isaías capítulo 59, versos 7 e 8. Que é da onde o apóstolo retira essa definição da nossa natureza. Então, depois de descrever com base nas Escrituras quem nós realmente somos, ele diz no verso 19: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa, tá? O objetivo do apóstolo Paulo em questão é acabar com a vanglória dos judeus que achavam que eles não estavam sujeitos à condenação. Então ele está mostrando, se a lei que vocês se orgulham de conhecer, se as palavras de Deus que vocês se orgulham em conhecer dizem que o ser humano é assim, dizem que o homem é perverso dessa forma, isso em primeiro lugar serve para vocês. Então, se o Evangelho nos ensina que nós somos perversos e que nós precisamos recorrer à graça de Deus e nos arrepender dos nossos pecados,
Essa informação que o Evangelho nos dá não é somente para aquele cara que está lá fora. Esse mesmo Evangelho que nos comunica, e nós temos orgulho, no bom sentido de dizermos que conhecemos as palavras de Deus e que nós sabemos que essas coisas elas são pecaminosas, elas não são só para o outro. Elas, em primeiro lugar, são para mim. Então ele diz: tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por que toda boca esteja fechada? Isso nos lembra da passagem de Jó. Quando Jó, ele tem uma série de desculpas para dar diante de Deus, mas quando Deus mostra quem ele realmente é, quando Deus se revela como justo, quando Deus se revela como soberano, o que Jó diz? Eu ponho a mão na minha boca, não falarei mais. Quando nós nos enxergamos na palavra de Deus, não há mais justificativa para os nossos pecados, porque a gente é campeão de se justificar. Principalmente agora, quando a gente é pastor, que a gente tem que conversar com as pessoas, tem que aconselhar, tem que exortar. E a gente percebe também na nossa própria vida, nas nossas próprias orações, nos nossos próprios sentimentos. A gente vê que a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas são confrontadas com os seus pecados é o quê? Apresentar uma justificativa. E eu quero dar uma informação para vocês. Não existe justificativa para pecado. Nenhuma. Não há justificativa que nós possamos apresentar diante de Deus para os nossos pecados. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque se não fosse ele ter feito isso, eu não teria feito aquilo, né? Não que eu e a Bruna a gente faz isso, né? A gente nunca briga, né? Nunca. O que acontece geralmente quando um casal discute, né? A primeira coisa que acontece é: eu errei, mas eu errei porque tu errou, né? Então a gente sempre tenta apresentar uma justificativa para o nosso erro. Pois é, eu não consegui fazer, mas é que tu não sabe pelo que eu estou passando. Minha semana tem sido difícil, minha vida é muito difícil, não sei o que é difícil. Então, e a gente aprendeu isso com o nosso pai, certo? Né? Nosso primeiro pai foi campeão de fazer isso, não foi? Saudoso Adão, né? O que Adão fez quando é confrontado com o seu pecado? Ele culpou quem? A mulher dele. Na verdade, ele culpou Deus, né? Se não fosse a mulher que tu me deu, isso não teria acontecido. Então o apóstolo mostra aqui que quando Deus nos escancara quem nós realmente somos, e quando nós contemplamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, e nós vemos que o caminho que nós estamos traçando é perverso e é pecado, a conclusão que o apóstolo fala é para que toda boca esteja calada. Não há justificativa. Não há desculpas. E aqui no caso ele está falando dos judeus em específico, que vocês não têm desculpa para o pecado de vocês. E todo mundo seja condenável diante de Deus. E aqui é uma outra coisa importante. Embora o mundo inteiro não conheça a revelação especial de Deus, aonde Deus revela exatamente o que Ele requer de nós, todo o mundo é condenado por esta lei.
Acontece que a alguns Deus apraz revelar especialmente o conteúdo da sua palavra e a outros não. Mas os outros, como nós já vimos no capítulo 1, são igualmente condenáveis, porque as luzes que foram lançadas sobre eles, eles também desprezaram. E no verso 20 ele diz: por isso, ou por causa de tudo isso que ele acabou de falar, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, porque todos nós somos perversos, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós somos inúteis para as coisas de Deus, porque de nós não vem qualquer desejo genuíno de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, é impossível ser justificado por obras. É impossível nós agradarmos a Deus com as nossas obras. E nem as obras que nós fazemos para tentar agradar a Deus depois que nós conhecemos a verdade, elas são puras. Não existe uma obra que não seja imaculada por um mínimo grau de pecado que seja. E aí, isso também é fruto da graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar disso nos aperfeiçoa, nos santifica e nos torna agradáveis. Mas o que o apóstolo Paulo está falando então é que nós mesmos, a nossa condição é de incapacidade de agradarmos o Senhor. E que pelas obras que nós fazemos, nós não conseguimos agradar Ele. E mesmo nós conhecendo a verdade do Evangelho, de que nós não somos justificados por obras, mas nós somos justificados por fé, vocês podem ter certeza que na prática essa é a doutrina mais difícil de seguir. Porque nós temos a tendência natural de buscarmos justiça própria. De querermos amenizar a nossa consciência por uma boa obra que nós façamos. De achar porque nós conseguimos convencer uma outra pessoa que nós somos bons e que nós merecemos perdão e que nós merecemos misericórdia, nós começamos a achar que a gente consegue convencer Deus da mesma forma. Então, a verdade que a lei nos apresenta é: nós somos perversos. A verdade que a lei nos apresenta, e ele diz assim, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, é quando Deus revela a sua santidade para nós. E nós vemos a sua santidade expressa nos seus mandamentos, aonde ele nos apresenta uma vida. Essa santidade apresentada para nós nas leis e nas ordenanças que Ele nos dá, elas só nos informam que nós não conseguimos fazer. Nós tentamos fazer a nossa força, nós vemos aqueles mandamentos que Deus exige de nós, e o que gera em nós é o quê? Isso gera em nós frustração, porque nós não conseguimos fazer. Então nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar e nós não conseguimos salvar ninguém. E a outra informação que a lei nos dá é que também nós não merecemos ser salvos. E essa é uma outra mentira que tem sido apregoada por esse evangelho distorcido que vem sendo anunciado no nosso país, é que nós nos tornamos, Deus vai se tornando cada vez mais quase que devedor nosso. Nós não merecemos nada, porque essa é a descrição de quem nós realmente somos. E eu não vou encerrar a mensagem aqui, porque nós vivemos à luz do Evangelho. E apesar de todas essas informações, as boas novas do Evangelho é que mesmo nós não merecendo, Deus nos dá.
As boas novas do Evangelho é que mesmo Deus nos escrevendo dessa forma, e não merecendo nenhuma das suas bênçãos e nenhuma das suas dádivas, a Escritura vai dizer que Ele nos amou com um grande amor. E Ele proporcionou redenção para nós, sendo nós ainda pecadores. Então essas são as boas novas do Evangelho que a gente vai ver mais profundamente na próxima semana. Então, irmãos, que nós não busquemos justiça própria e que nós não percamos de vista quem nós realmente somos. Nós somos maus. E é por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos recorrer à graça e à misericórdia de Deus todos os dias. Porque se nós não recorrermos à misericórdia de Deus todos os dias, nós não conseguimos triunfar sobre os nossos pecados, nós não conseguimos triunfar sobre os nossos adversários e nós vamos cada vez mais ver notório nas nossas vidas quem nós realmente somos. E nós realmente somos assim, perversos e maus. Então eu vi um pastor falando, e é verdade o que ele disse. O problema de nós, o grande problema, o grande dilema do Evangelho não é que nós aprendemos que Deus é bom, mas é que nós aprendemos que nós somos maus, vivendo no mundo governado por um Deus que é mau. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua infinita misericórdia e a Tua graça que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que nós somos maus. E nós sabemos que quando nós não recorremos, Senhor, a Ti, a Tua graça, ao auxílio que o Senhor nos dá, nós voltamos a manifestar nos nossos membros obras malignas. Nós voltamos a andar como nós andávamos outrora. Nos perdoa, Senhor, quando nós pecamos dessa forma. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a progredirmos na fé. Que o Senhor nos dê a convicção novamente, Senhor, dos nossos pecados e que o temor a Ti, Senhor, realmente venha estar orientando as nossas vidas. Que nós não tenhamos mais desculpas, Senhor, para fazer a Tua vontade. Que nós não enchemos mais de desculpas para justificar os nossos vícios, para justificar, Senhor, os nossos pecados e a nossa forma maligna de viver, mas que nós tampemos a nossa boca diante daquilo que o Senhor nos revela na Tua palavra e peçamos a Ti somente misericórdia e graça, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame Tua graça sobre cada um dos meus irmãos. Fortaleça, Senhor, a sua fé. Não permita, Senhor, que eles abandonem, Senhor, a fé. Não permita que eles sejam vacilantes, mas que nós, Senhor, sejamos firmes, que nós sejamos constantes no Teu Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, isso, confiando que o Senhor nos fortalece, confiando que o Senhor nos ama, porque o Senhor já demonstrou o Teu grande amor na cruz. Nós pedimos isso a Ti, Senhor Jesus, no Teu nome. Amém.